Tudo bom? Professor Gandhi, vamos falar hoje de matemática financeira, em especial a amortização postecipada. Vamos agora trabalhar para calcular justamente as prestações, tempo, taxa, valor presente, né, o valor à vista, justamente de dívidas, né, financiamentos, valores emprestados a prazo, onde as prestações são iguais, certo? E aí, nós vamos iniciar hoje com a postecipada. Vamos lá. Bom, primeiro, o que seria uma amortização? Né? A amortização é quando você quer pagar uma dívida, certo? Você faz uma dívida, faz um empréstimo, um financiamento, empresta um dinheiro a alguém, a qual você pode pagar, não é claro, de forma igual, né? Em prestações iguais ou em prestações variadas, tá certo? Mas as três formas de pagar são a postecipada, a antecipada e a diferida. Qual a diferença entre elas? Na postecipada, você compra hoje e paga no final do período, ou seja, vamos falar aqui tudo como se fosse por mês, tá certo? Para ficar bem claro. Então você compra hoje e começa a pagar daqui a um mês. Na antecipada, você compra hoje e já dá a primeira prestação. Lembrando, essa primeira ela não é entrada. Vamos deixar bem claro isso. Essa primeira ela não é entrada, ela é prestação. Ela é igual às outras, tá certo? Então, um pouco dos juros que teria nas outras, ela vem para essa primeira justamente porque ela é dada no ato, tá certo? E a diferida. O que seria a diferida? É aquela que é dada uma carência acima dos 30 dias, né, do mês, porque no ato é antecipada, com o mês é postecipada. Acima de um mês você tem uma carência. Que aí pode ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E aí essa carência vai justamente significar, né, vai resultar numa amortização diferida. Então são os três tipos que nós vamos estudar hoje, começando por postecipada. Bom, então na postecipada, né, nós temos aqui, ó, um gráfico, né, de fluxo, né, que mostra justamente, ó, meu PV, que é meu valor presente, valor financiado, tá certo? Ó, e a minha prestação, que é o que eu vou pagar, ó, e aqui eu vou pagando em etapas iguais, ó, certo? Em valores iguais, até a última, tá certo? Em desconto composto, né, equivalentes capitais, o que é que a gente vê como teoria? Que o valor à vista, quando você transforma, né, em prestações, essas prestações, quando transportadas para o dia da compra, a soma tem que ser igual ao valor à vista. Então, se eu pegar essa última prestação e levar para o dia da compra, a penúltima, a antepenúltima, né, a segunda e a primeira, levar todas elas para o dia da compra e somá-las, eu tenho justamente o valor da compra, tá certo? Por isso que se diz que não existe venda a prazo, né, sem juros. Por quê? Porque, em teoria, você tem que pegar justamente essas prestações que não estão na mesma data, transportá-las para o dia da compra e essa soma sim que é o resultado do valor à vista da compra, né? Ou seja, o meu valor à vista, o meu PV, né? Valor à vista ou valor financiado é igual ao valor atual de cada uma dessas prestações. O que, que seria o valor atual? Estamos falando de juro composto. Então, o valor atual é sempre o que? O nominal dividido por 1 mais IN, certo? O I é a taxa e N é o tempo a qual está essa prestação, no caso aqui. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Para a primeira prestação, eu vou ter 1 mais I apenas, ó, PMT, que é um nominal, é o valor da prestação. 1 mais I, porque é elevado a 1, né? Primeiro período, primeiro mês, suponhamos. Segundo período até o enésimo período, ó. Isso aqui saiu de onde? Desconto composto, tá certo? Desconto composto. Então, estou transportando, né? Eu estou, digamos assim, quase que retirando os juros dessas prestações que não estão no dia do
da compra. Perfeito? Bom, só que o que é que eu consigo observar? Que esse PMT ele está repetindo. Então, posso colocar ele em evidência. E eu justamente encontro uma soma de termos de uma PG finita, uma progressão geométrica finita, onde podemos observar que a razão dessa progressão geométrica é justamente 1 dividido por 1 mais i, porque o próximo dá 1 sobre 1 mais i ao quadrado, 1 mais 1 sobre 1 mais i elevado ao cubo e assim por diante. Então, a razão dessa PG é justamente 1 dividido por 1 mais i, vai se multiplicando por cada termo, tá certo? Não vamos entrar no mérito. Essa soma dessa PG, a soma de todos esses termos aqui, que eu estou pintando aqui de amarelo, se eu somar todos eles, jogando na forma da soma finita da PG, eu vou justamente encontrar 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por 1 mais i elevado a n vezes i. Este é o que nós chamamos de fator de amortização. Esse é o fator de amortização, no caso, postecipado. Perfeito? Então, o valor à vista é igual à prestação multiplicada justamente por esse fator de amortização. Perfeito? Lembrando, a amortização é o que paga a dívida. Em termos de tabelas, vários livros de matemática financeira trazem no final um resumo de justamente vários cálculos dessas amortizações, pegando vários tempos e várias taxas, Então, pode-se utilizar esse símbolo, PV igual a PMT vezes AN cantoneira I. Lê-se AN cantoneira I. Isso aqui não esse símbolo aqui não é um símbolo de cálculo, mas é um símbolo de pesquisa, porque isso aqui já está calculado. Você vai numa determinada taxa, procurar justamente o tempo correspondente na coluna do A, porque lá tem vários cálculos feitos, inclusive também o de capitalização. Perfeito? Bom, vamos para frente. Primeiro exemplo. A loja Barateira vende certo eletrodoméstico em 6 prestações mensais, 6 prestações mensais iguais de R$ 81,43. Então, a prestação é R$ 81,43 e o N, o tempo é igual a 6. Sendo a primeira paga 30 dias após a compra. Ele podia dizer de forma postecipada, então, a primeira paga 30 dias após a compra, está justificando que é postecipada, porque a postecipada acontece justamente com um período, tá certo? A taxa de juros de crédito pessoal da loja é de 4,5% ao mês. Qual o preço à vista? Então, ele quer justamente o PV, tá certo? Então, vamos colocar aqui os dados. O PV é o que ele quer. A minha prestação é R$ 81,43. A minha taxa é 4,5% ao mês e o tempo é igual a 6. Vamos usar aqui a fórmula, Então, substituindo, PV é igual a PMT, que no caso é 81,43, 1 mais I, sempre lembrar de dividir o I por 100, elevado a 6, menos 1, dividido por 1 mais I novamente, elevado a 6 vezes I. Essa é a fórmula, da amortização postecipada. Então, vou calcular aqui devagar. Primeiro, quanto é 1 mais 0,045, dá 1,045, elevado a 6, vai dar 1,3022,601. Não economize nas casas decimais. Aqui eu estou usando 7 para ficar mais confiável ainda o cálculo. Perfeito? Então, não economize nas casas decimais. Então, 1,3022,601 menos 1 dá 0,3022,601. E a multiplicação de baixo, de 1,3022,601 vezes 0,045 dá 0,0586017. Essa divisão vai dar 5,15787. Esse 5,15787, ele é justamente o que? O nosso fator de amortização. Se não fosse procurar na tabela, teria justamente esse fator. Multiplicando pela prestação, o valor à vista foi R$ 420,01. Então, pessoal, é o seguinte,
a compra era de R$ 420,01. Para pagar em 6 vezes a taxa de 4,5, ele estava pagando justamente R$ 81,43. Isso aí já está com juros. Perfeito? Bom, e usando a tabela, vamos à tabela. Está aqui o símbolo, né, usando a tabela, porque é pesquisa. O PV é igual ao PMT, que é 81,43, a 6, Cantoneira 4,5. O que significa isso? Que eu vou na tabela do 4,5, no N igual a 6, procurar quanto é o valor. E eu encontro justamente 5,15787, o mesmo que nós encontramos aqui no nosso cálculo. Perfeito? Lembrando, ó, tá aqui, ó, 4,5 a taxa, e olhamos na coluna do A, N Cantoneira I, ó. Lembrando, você pode ter várias colunas, né, dependendo do livro que você utilize, pode ter várias colunas. Essa aqui é a coluna, tem que olhar a coluna do A, a amortização no N justamente igual a 6. Bom, então, substituindo PV igual a 81,43 vezes 5,15787, encontramos também 420,01. Na HP12C, né? Se na capitalização nós utilizamos o FV, na amortização nós utilizamos o PV. Perfeito? Então, ó, primeiro vamos dizer a HP quem é a nossa prestação, certo? Lembrando, o PMT ele representa tanto a prestação quando justamente é a amortização e depósito, né, quando é a capitalização, porque ele justamente pode funcionar como qualquer um desses dois elementos. Lembrando, antes de começar o cálculo na HP12C, limpe F CLX. Então, ó, 81,43 CHS PMT, 4,5 I, 6 N, né? Lembrando, né? Você coloca aqui, ó, 6 e aperta a tecla N. E por último, o PV. Quando você clicar em PV, vai aparecer justamente a resposta. No Excel. Bom, no Excel, nós vamos utilizar os mesmos, digamos assim, aparatos, né, da capitalização. Porque no Excel serve por dois. A diferença é se você vai informar o FV ou se você vai o VF, né, ou o VP, né, porque lá a sigla é em português, tá certo? No caso aqui nós queremos o que? O valor presente, então queremos o VP. Você precisa da taxa, do período, do depósito, que lá é chamado de pagamento. VF não tem, nós não tem valor futuro, nós temos justamente a prestação, e o tipo que é zero, porque é pós-antecipado, certo? Então, ó, VP, 4,5%, ponto e vírgula, 6, ponto e vírgula, menos 81,43, é bom colocar um dos valores negativos, porque para dizer que é uma saída, 0, que é o VF, 0, que é o tipo, para dizer que é pós-antecipada, fechou, dá justamente a resposta. Vamos para a próxima. Exemplo 2. Exemplo 2, eu sempre gosto de trabalhar esse exemplo 2, porque sempre alguém tem o sonho, né, de comprar um carro, ou então já comprou um carro, tá certo? E na maioria das vezes que vai se comprar um carro, a pessoa não faz o cálculo, né, na hora, para saber se aquela prestação realmente está correta. Simplesmente observa se a prestação cabe no bolso ou não, tá certo? Muitas vezes os vendedores das concessionárias, eles se aproveitam justamente disso, né? Fazem cálculos errados, ou colocam comissão, ou então, o que é que eu posso dizer? Inserido, né, no valor do bem, risco, IOF, várias coisas que não estão descritos, normalmente não são descritos para quem vai comprar o bem, mas são embutidos na prestação. Então, você saber calcular a prestação de um bem como esse, né, que na maioria das vezes é um sonho, ele é muito importante, tá certo? Perfeito? Você pode fazer o cálculo, ou então você pode também calcular online. Tem
calculadoras online, né? Vou ensinar aqui também a fazer justamente na HP 12C, né? Então você pode utilizar isso online, fazer esse cálculo. Sempre que eu fazer uma operação dessa, faço o cálculo para ver se está correto. Perfeito? Então vamos lá. Um carro de 40 mil foi adquirido com entrada de 10 mil reais, mais 36 prestações mensais iguais, a primeira para 30 dias. Qual o valor da prestação se a taxa de financiamento é de 1,8% ao mês? Então, está aqui nossos dados, né? O nosso PV será 30 mil. Por que 30 mil? Porque o nosso PV aqui é o nosso valor financiado, ó. Ele devia 40 mil, o carro é de 40 mil, só que ele dá 10 mil de entrada, então é abatido os 10 mil. Então todo o cálculo é feito em cima do que sobra para ser pago, que no caso aqui é 30 mil reais, perfeito? Então vamos lá. Usando a fórmula, 30 mil é igual a PMT, 1,018, né? 1 mais a taxa elevado a 36 menos 1, 1,01836 vezes 0,018, que é o I, tá certo? Bom, calculando aqui primeira potência, dá 1,97282 menos 1, dividido por 1,97282 vezes 0,018. Na parte de cima fica 0,97282 e na parte de baixo essa multiplicação dá 0,0342131. Importante que vocês refaçam esses cálculos para criar justamente a habilidade. É muito importante a habilidade. Então essa divisão dá 26,3269976, que é justamente esse fator de amortização, que ele vai passar agora dividindo, né? Já que nós queremos a prestação. Então a prestação vai ficar em R$ 1.139,51. Bom, no Excel, como é que ficaria no Excel? Se nós estamos procurando justamente a prestação, nós estamos procurando justamente o pagamento, o PGTO. Então precisa da taxa, do tempo, no caso aqui do VP, que é o valor presente ou financiado, e o valor futuro é zero, o tipo é zero também, por conta que é post-antecipado. Então, igual PGTO, a parênteses, 1,8%, ponto e vírgula, 36, ponto e vírgula, menos 30 mil, ponto e vírgula, 0, 0, fechou, da resposta. Então, não tem desculpa para dizer, para calcular a prestação e conferir. Tem que conferir, certo? Para a próxima. Bom, utilizando HP 12C, 30 mil CHS PV, 1,8 I, 36 N, quando apertar o PMT, vai justamente dar a resposta que nós estamos procurando. Para a próxima. Um equipamento é vendido por 15 mil à vista. Pode ser adquirido também em prestações mensais iguais e sucessivas de R$ 885,71, a juros de 3% ao mês. Sabendo-se que as prestações vencem 30 dias após a compra, calcular o número de prestações. Então ele quer o tempo. Sempre que quer o tempo, né? Se utilizarmos a fórmula, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos ter que utilizar, na verdade, logaritmo, certo? Então tá aqui meus dados, ó. O valor à vista, o financiado 15 mil, a prestação R$ 885,71, taxa de 3%, quero saber quantas parcelas. Então, 15 mil, 88571, substituindo, 1,03 elevado a n menos 1, dividido por 1,03 elevado a n vezes 0,03. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse R$ 885,71 dividindo, já que ele está multiplicando, e passo dividindo. E eu poderia também já fazer de imediato, poderia, não vou fazer, mas poderia, pegar esse 0,03 que está multiplicando e já passar
que está aqui dividindo aqui, não é? Está na parte de baixo, está dividindo, está na parte de baixo da fração e passar justamente multiplicando. Vamos fazer devagarinho, fazer por partes. Então, primeiro eu passei dividindo, tá aí o resultado. Aí agora eu vou fazer meios extremos, certo? Fazer meios pelos extremos. E na hora dessa multiplicação, quando eu fiz essa divisão, deu justamente 16, 93, 55, 658. Não economizo nas casas decimais, certo? Quando eu vou fazer meios extremos, eu vou pegar esse valor e multiplicar pelo 0,03. Então tá aqui, ó. 16,9355658 vezes 0,03 vai dar 0,508067 vezes 1,03n. E do outro lado, como aqui embaixo, ó, é como se fosse 1. Então, essa parte aqui vai apenas repetir, certo? Perfeito? Bom, eu tenho que pegar esse 1,03 e jogar para o outro lado, né? Ou então o contrário, passar o menos 1 para cá e o 0,50 para cá, tá certo? O importante é que eu tenho que deixar esse 1,03 elevado a n todos do mesmo lado. Então eu peguei, ó, dá uma limpada aqui. Então eu peguei esse 0,50 e joguei para cá, certo? E esse menos 1 para cá que veio positivo. Perfeito? Pessoal, essa subtração aqui dá para fazer tranquilo, ó. Nós temos termos iguais, ó, 1,03 elevado a n e 1,03 elevado a n. E esse aqui é como se tivesse 1 na frente, certo? Não esqueça. Se você não tem nada multiplicando um termo, é porque tem 1 na frente, tá bom? Então não esqueça disso. Então, 1 menos 0,508067 é justamente 0,491933. Esse valor vai passar dividindo, ó, 1,1 dividido por 0,491933, que dá 2,032791. E a partir daqui que nós vamos utilizar o logaritmo, né? Quando você coloca o log de um lado e log do outro, esse n automaticamente ele faz o quê? Ele desce multiplicando, né? E aí você vai pegar justamente o log de 1,03 e passar dividindo. Calcula o log de cada um e divide. O resultado será 24 meses. Na HP12C, que é bem mais prático, 15.000 CHSPV, valor financiado, 3I, que é a taxa, 885,71 PMT, que é a nossa prestação. Quando apertar o N, justamente dá o 24.000, certo? E, utilizando o Excel, vai ficar o seguinte, ó, NP, número de períodos, taxa, pagamento, VP, VF e o tipo. Então, taxa 3%, pagamento menos 885,71, nosso VP 15.000, o VF é zero, nós não temos valor futuro, não temos montante, tipo zero, fechou, dá a resposta. Bom, poderíamos também utilizar a tabela, né? Então, coloquei aqui, ó, na tabela, coloquei o símbolo das tabelas. 15.000, nosso PMT, que é R$ 885,71, a N 3%. Eu não tenho N, mas eu sei que a taxa é 3%. Então, esse 885,71 ele passa dividindo e justamente eu chego no fator de 16,93557. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou na coluna do A, né? Coluna da amortização, na tabela do 3%, procurar este valor, certo? E aí eu vou encontrar o que, ó? Procurando esse valor, eu chego bem aqui, ó, 16,93554, né? Ó, faltou só uma casinha decimal aqui. Essas são as nossas aproximações, não tem nenhum problema não. Então, qual é o nosso tempo? 24. Então, nós encontramos, ó, justamente o 24 meses. Então, você pode fazer de qualquer uma dessas maneiras, perfeito? O importante é você tem que encontrar o resultado. Para a próxima. Bom,
Chegamos na questão 4. A questão 4 é um exemplo, né? Tirado justamente de uma loja, tá certo? Real, algo que é real, mas foi adaptada à nossa realidade, tá certo? E diz o seguinte, que tem uma TV de 55 polegadas, essa TV de 55 polegadas, ela custa R$ 3.299, tá certo? E está sendo vendida por 12 parcelas de R$ 286,74 no cartão ou no boleto, tá certo? Bom, algumas informações são verídicas, né? Outras foram adaptadas justamente para o nosso exemplo. E aí, qual a taxa de juros desta operação? Então vamos aqui aos dados primeiro, né? A TV custa R$ 3.299, a prestação R$ 286,74, para pagar em 12 e eu quero saber justamente a taxa de juros. Vamos à tabela primeiro. 3.299 é igual a 28674 a 12 cantoneira aí. Eu sei o tempo, mas não sei a taxa. Passo 286,74 dividindo e encontro que no n igual a 12 eu tenho um fator de amortização de 11,5196. Então eu vou de taxa em taxa no n igual a 12 procurar justamente esse fator. E aí vem justamente o grande problema. Se eu encontrasse um fator igual a esse, eu já saberia qual era a taxa. Mas, olha aqui o que acontece. Quando eu vou olhar nas tabelas, eu encontro aproximado. Ó. Primeiro, está aqui, ó, n igual a 12, 11,61893. Aí você pensa, não, seria o próximo, porque a maioria das tabelas são de 0,5%. Então, no n igual a 12 também, sempre no n igual a 12, porque é justamente 12 prestações, nós encontramos 11,25508. Então, passou. Então, eu sei que a minha taxa está entre 0,5% e 1%. Né? Se eu encontrasse igual, já seria a minha taxa. Mas não, deu entre. Então, vou ter que fazer uma interpolação. Vamos agora começar a nossa interpolação, certo? Então, está aqui meus dados, ó, que foram justamente tirados da tabela. E esse aqui tirado do cálculo que nós fizemos, né, do nosso fator que nós precisamos. E vamos fazer justamente a interpolação. 1i menos 0,5 está para 1 menos i, isso do lado esquerdo. Do lado direito, 11,505196 menos 11,61893, fechou a parte de cima. E na parte de baixo, 11,25508 menos 11,505196, certo? E agora o restante é conta. Ó. Essa primeira conta dá menos 0,113734 e a parte de baixo menos 0,250116. Aqui mesmo já pode fazer a conta menos com menos mais, já pode cancelar esse sinal de menos. Eu vou trabalhar ainda com o sinal de menos para você perceber que não dá errado. Mas já podia cancelar menos com menos mais e acabou. Perfeito? O que é que eu vou fazer agora? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, menos 0,250116 vezes esse i dá justamente este valor, certo? 0,250116 vezes 0,5, ó, cuidado, ó, menos com menos, né? Por isso que eu digo, ó, naquela parte lá de cima, já podia trabalhar tudo com mais, para não esquecer desses pequenos detalhes, ó. Se aqui está negativo e de lá está negativo, menos com menos vai dar mais. Então, dá mais 0,125058, certo? Bom, agora vamos para o outro lado, ó. Vou pegar este valor e multiplicar por 1. Então, dá ele igual, ó, com sinal negativo. Porque aqui é negativo e aqui é positivo. O outro, ó, menos com menos, dá mais, certo? Então, não pode esquecer, se tiver negativos, né? O jogo de sinal. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. 0,113734, porque só repete. Perfeito? E aí eu vou passar
separar o I, vou passar esse negativo desse I para cá, porque eu já tenho um positivo, e eu vou pegar esse número que está negativo e passar para o outro lado, porque do outro lado já tem também um positivo, certo? Então vai ficar de um lado, ó, tudo positivo, e do outro também, tudo positivo. Então vou somá-los, dá 0,36385i, não tem nenhum problema, o I, por mais que esteja desse lado, só limpar aqui um pouquinho, o I, por mais que esteja desse lado, quando você chega no final, você pode jogar justamente do outro, sem mudar sinal, não tem problema, é só inverter, certo? Aqui também, ó, 0,12,558 mais 0,11,37,34 dá 0,23,8792. Essa divisão dá 0,65. Utilizando Excel, ficaria o seguinte, ó, taxa, período 12, pagamento menos 286,74, o nosso VP 3.299, VF 0, tipo 0 da resposta. Utilizando HP12C 3.299, CHSPV 12N 286,74 PMT e por último I dá 0,65. Pessoal, esse aqui é um capítulo importantíssimo porque constantemente estamos justamente trabalhando com financiamentos, trabalhando com empréstimos, onde pagaremos parcelas iguais, fazemos compras, onde justamente pagamos também parcelas iguais, parcelas com juros. Então é importante que você saiba fazer todos esses cálculos para não ser enganado, viu? Um abraço do professor Gandhi e eu até a próxima.